Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Adriano. Estamos hoje com mais uma videoaula de matemática, onde vamos falar sobre operações com conjuntos. Então, nós vamos começar com a união. A união de dois conjuntos é unir os elementos de A com os elementos de B. É a ideia de agrupar esses dois conjuntos em apenas um. Então, nós temos a representação através deste símbolo. Então, a união B nada mais é que pegarmos os elementos de A e unir com os elementos de B. Então, podemos escrever já dessa forma, em ordem crescente. Temos aqui a união B, que é igual a 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Pronto. E aqui nós temos a representação através de diagramas. Temos o conjunto A com seus elementos, o 2, o 4, 6, o 8 e 10, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, vamos para mais alguns exemplos. O próximo exemplo é o conjunto D e o conjunto E. E o que vai ser a representação desses dois conjuntos através da união? Então, vamos lá. Temos o conjunto D, podemos colocar aqui conjunto D e conjunto E. Observe que não tem nenhum elemento em comum. Então, o conjunto D nós podemos colocar 3, 6, 9, 12 e 15. E o conjunto E é o 2, 7, 11 e 13. Então, a união de D com E será igual a o 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 e 15. Então, perceba que não existe nenhum elemento em comum. Porém, a união, D união E, serão todos esses elementos. E da mesma forma, o próximo exemplo, nós temos o conjunto F e o conjunto G. Observe que os elementos do conjunto G estão contidos no conjunto F. Então, podemos fazer a seguinte representação, através de diagramas, conjunto F e o conjunto G. Começamos aqui com o conjunto G, tem os elementos C, D e E. E o conjunto F, o A, o elemento B, o C já está aqui, o D também, o E também, e o F e o G. Então, desta forma, F união G será os elementos A, B, C, D, E, F e G. Pronto. Então, temos aqui a união entre dois conjuntos. Interseção entre conjuntos. Bom, interseção nada mais é que verificar os elementos que têm em comum no conjunto A e no conjunto B. Então, observe já nesse exemplo, o conjunto A tem elementos 2, 4, 6, 8 e 10, e o conjunto B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o primeiro passo é verificar os elementos que têm em comum, os elementos que se repetem. Então, os elementos que se repetem é o 2, deixa eu destacar, é o 2, o 4 e o 6. Então, a interseção é nessa região. Conjunto A podemos representar o diagrama em amarelo e o diagrama branco, conjunto B. Então, nós colocamos o 2, o 4 e o 6. E agora os elementos de A que sobraram é o 8 e o 10. E de B é o 1, o 3 e o 5. Então, a representação simbólica é este U aqui ao contrário. Então, nós colocamos A interseção B será igual a 1, aliás, o 2,
o 4 e o 6. Então, a interseção de conjuntos são os elementos que estão nessa região. Bom, então vamos para mais alguns exemplos. Determinar, então, a interseção entre esses dois conjuntos. Então, vamos lá. Observe que a interseção são os elementos que têm em comum. Então, o conjunto D é A, B, C, D, E. Então, vamos colocar no conjunto D A, B, C, D e E. E o conjunto E, F, G, H e I. Observe que não tem nenhum elemento em comum. Então, se eu não tenho nenhum elemento em comum, A, que não é o conjunto A, é o conjunto D. D, interseção E, é conjunto vazio. Não tem nenhum elemento em comum. No próximo exemplo, o F é 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e o conjunto G é 1 e 3. Então, mais uma vez, o conjunto G está aqui dentro. Então, vamos fazer aqui conjunto F e o conjunto G. Temos o conjunto G, 1 e 3. Então, temos aqui 1 e 3. E o conjunto F, ficamos com o 2, o 4, o 5 e o 6. Então, a interseção de F com G são os elementos 1 e 3. Pronto, então, união é unir todos os elementos de A com B, interseção são os elementos em comum. E para determinar a quantidade de elementos da união de dois conjuntos, nós podemos verificar de duas maneiras, através dos diagramas ou através de uma fórmula. Então, dados os dois conjuntos, conjunto A, B, C, D e F, conjunto B, A, E, H e I. Então, como determinar a quantidade de elementos desses dois conjuntos? Então, nós podemos verificar aqui. Colocamos os elementos em comum primeiro. Os elementos em comum é o A e o E. Colocamos aqui a interseção. Colocamos conjunto A e o conjunto B. Então, o conjunto A tem elementos B, C, D e F. E o conjunto B tem elementos A e E, H e I. Bom, então, verificar a quantidade de elementos, a gente pode simplesmente contar quantos elementos nós temos da união desses dois conjuntos. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a quantidade de elementos, eu vou representar pela letra N, de A união B, é igual a 8 elementos. Bom, então, podemos também fazer utilizando a fórmula. De que maneira nós podemos fazer essa representação? Que é 8, né? Então, só conferindo. 4, 6, 7, 8. A fórmula é a seguinte. A quantidade de elementos de A união B é igual à quantidade de elementos do conjunto A mais a quantidade de elementos do conjunto B menos a interseção de A a B, a quantidade de elementos que tem a interseção. Então, fazendo pela fórmula, aqui que a gente pode chegar. Quantidade de elementos do conjunto A. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais a quantidade de elementos de B. 1, 2, 3, 4. E menos a interseção. A interseção é o A e o E, que são dois elementos. Então, 6 mais 4 é 10. 10 menos 2 é 8. Essa é a quantidade de elementos. Vamos para mais um exemplo. Considere os conjuntos A e B com 17 e 12 elementos. Então, ele está dando a quantidade. A quantidade de elementos do conjunto A é 17. E a quantidade de elementos do conjunto B é 12, respectivamente. Quantos elementos pertencem à união de A e B? Então, quer saber aqui a quantidade de elementos de A união B.
sabendo que eles possuem 5 elementos em comum. Então, a quantidade de elementos de A interseção B é 5. Então, observando essa fórmula, o que a gente vai fazer então? NA união B será igual. Eu vou pegar aqui a quantidade de elementos de A mais de B e subtrair da interseção. Então, é 17 mais 12. Então, temos aqui 17 mais 12 e descontamos a interseção, que é 5. Apenas isso. Então, é muito simples, é muito fácil. Então, observe que 17 mais 12, isso vai dar 27. 27 menos 5 é 22. Pronto, opa, só fazer a correção. 29, né? 29 menos 5, isso é 24. Só fazendo a correção aqui. Pronto. Então, somamos os elementos de A, que é 17, com os elementos de B, e descontamos a interseção. Pronto. 24 elementos, a quantidade de A união B. Temos a diferença de conjuntos. A diferença de conjuntos nada mais é que A menos B, a representação aqui, os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Então, observe através dos diagramas, nós temos aqui A e B. Eu vou começar então com a interseção. Interseção são os elementos em comum. Os elementos que estão em comum é o 5. Temos aqui o 5. Depois temos o outro elemento em comum, é o 15. Então, colocamos aqui o 5 e o 15. Conjunto A e o conjunto B. Então, o conjunto A ficamos com os elementos 10 e 25. E no conjunto B, com os elementos 2, 7 e 12. Então, observe que o conjunto A menos B são os elementos que pertencem apenas ao conjunto A, que não pertencem ao conjunto P, que são esses dois elementos, o 10 e o 25. Apenas isso. Então, nós podemos escrever dessa forma. A menos B, 10 e 25. E se fosse B menos A, a diferença de B menos A, eu vou observar nos diagramas os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Aliás, somente ao conjunto B, que é o 2, o 7 e o 12. 2, 7 e 12. Dá para fazer também sem a representação de diagramas, observando apenas nos conjuntos aqui. A menos B, observe que eu destaquei os elementos em comum, que é o 5 e o 15. Temos dois conjuntos, e o que sobrou do conjunto A é o 10 e o 25. E agora, B menos A, da mesma forma. Destacamos a interseção, e o que sobrou do conjunto B, que não tem em comum, é o 2, o 7 e o 12. Pronto, então vamos falar agora sobre complementar de um conjunto. Complementar de um conjunto, então, nós temos aqui o conjunto A, 0, 2, 4, 6, 8 e 10, e um subconjunto, 4, 6 e 8. Então, complementar de B em relação a A, na verdade, nada mais é que a diferença entre conjuntos A menos B. Então, nós podemos destacar aqui esses dois conjuntos. Para fazermos aqui a diferença entre A e B, nós já aprendemos. Então, complementar nada mais é que a diferença entre A menos B. Observe que a nomenclatura aqui é importante. Complementar aqui, nós temos, olha onde está anotado aqui o conjunto A e onde está anotado o conjunto B. Então, é o complementar de B em relação a A. Ele está complementando aqui. Então, veja que nós podemos fazer a representação novamente através de diagramas do conjunto A e o conjunto B.
conjunto B tem elementos 4, 6 e 8. E o conjunto A, então tem aqui já o conjunto A já destacado, tem o 4, o 6 e o 8. Então, o conjunto A é apenas 0, o 2 e o 10. Bom, então, o que é A menos B? Observe que A menos B, eu vou ter aqui quais elementos que é A menos B. Na verdade, é a subtração. Então, eu vou verificar os elementos que têm em comum, 4, 6 e 8, e o que sobrou do conjunto A, que não tem em comum. Então, nós teremos complementar de B em relação a A é o 0, o 2 e o 10. 0, 2 e 10. Pronto. Estes elementos. Bem, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Espero que tenha auxiliado. Então, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Na próxima aula, eu vou postar algumas questões, alguns problemas envolvendo diagramas de Venn. Um abraço, até a próxima. Tchau.